E a besta, ela é a religião, certo? Religião. Então a humanidade caminha em cima desse sistema. E ela e a besta é que conduz ao caminho da perdição, certo? E é o que combate contra a palavra de Deus. E foi os que mataram os santos da época também, certo? Então, agora em relação à Igreja Católica, que o pessoal fala, né, que é a grande prostituta, não. Se fala a respeito aqui também em 13 de Apocalipse, né? Aí se entra nessa religião, 13 de Apocalipse. E tem a besta que subiu do mar. Aí você vai encontrar essas religiões na besta que subiu da terra, certo? Por que subiu da terra? Porque foi lançado por terra. Foi lançado por terra. Por isso que ela subiu da terra. Porque no céu já não encontra lugar. Porque a besta foi presa. E o falso profeta. Então da terra ele se levanta. Mas no céu já não se manifesta mais, porque não tem poder mais sobre o sistema espiritual em relação à salvação. Porque se nós for buscar a nossa salvação dentro da Escritura Sagrada, nós vamos encontrar. Por quê? Porque já não tem nada a se acrescentar e nem nada a que tirar. Por quê? Porque foi tudo pregado, foi tudo anunciado em relação à salvação. E a besta e o falso profeta não tem mais nada que falar dentro dessa palavra aqui. Pode falar por fora, mas na palavra mas nessa palavra não tem interferência. Não tem como interferir. Por que prendeu o falso profeta e a besta? Porque antes do Apocalipse vir, sim, aí se pregava, se falava, se anunciava, a besta e o falso profeta fazia e acontecia. Como diz aqui, faz até aqui, ó, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, certo? Então quer dizer que fazia e acontecia em relação a esse sistema religioso, mas só que não era a verdade da palavra de Deus que conduzia à salvação. Mas ele fazia sinais. E era 2 chifres, que era o que estava em Roma e que estava em Constantinopla, que é o reino bizantino, que hoje é a igreja ortodoxa, né? Igreja ortodoxa, isso mesmo. Então levantou-se essa outra besta, porque fala aqui que era semelhante ao cordeiro. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão, certo? Falava como dragão. Por quê? Porque era poder religioso justamente com o poder imperial da época. E criou-se uma religião, e a imagem da besta. Criou-se uma imagem. A imagem, o que é a imagem? A imagem é a religião. É a religião implantada, certo? Criou-se uma imagem a essa besta, certo? E todos tinham que adorar essa besta, esta imagem. E foi colocado, porque aqui se diz aqui, ó, faz que a terra e os que nela habita adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Por que faz que adora a primeira besta? Por quê? Porque essa primeira besta, que é sobre do mar, ela era carregada de idolatria. Carregada de idolatria dos costumes antigos, dos seus deuses, certo? Só que daí ele transferiu, você viu que o dragão transferiu o poder à besta. Aí se fala aqui, vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Por quê? Uma das suas cabeças com ferida de morte. Por quê? Porque aquele templo lá, o último, que é o Império de Roma, ele era dominado pelos deuses, certo? Então esses deuses perseguiu
o povo para matar. Certo que era o homem, o imperador mandando matar, mas só que é dominado pelo sistema do Deus, entende? O Deus é que domina ele. Ele mandou matar, que era ferida de morte. Mas só que essa chaga ia ser curada. O que curada? Como curada? Ia ser curada como? Eles iam se converter ao cristianismo. Por isso que fala aqui que eles se maravilharam e adoraram aqui, ó. E toda a terra maravilhou-se após a besta. Por quê? Porque sua chaga mortal tinha sido curada. Quer dizer que foi devolvido, porque aqui já tinha passado a perseguição, né? Aí foi dada a liberdade religiosa novamente. Então com isso eles adoraram o dragão, quer dizer, adoraram o poder, com aquele sistema da besta. Por isso que fala que transferiu o poder à besta. E toda a terra maravilhosa. E o dragão, e adoraram o dragão, que deu a besta o seu poder. Quer dizer, transferiu para o dragão, transferiu o seu poder à besta. Certo? E quem que ia reinar agora era o sistema religioso. Aí, toda a terra maravilhosa, adoraram o dragão que deu a besta o seu poder. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Se dizia, né? E agora? Agora nós estamos tranquilos, como diz assim, né? Agora nós podemos servir a Jesus Cristo e está tudo certo, na liberdade religiosa e cada um, né? Houve o ecumenismo, né? Que se diz, né? Aí, mas só que nessa parte aqui, quem poderá batalhar contra ela? Quem poderia batalhar contra ela? Só a palavra de Deus. Já batalhar contra ela. Aí mais embaixo aqui vocês podem ver que eles abriu a boca para proferir grandes coisas de blasfêmia e deu-lhe poder para continuar por 42 meses e abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do tabernáculo dos que habitam no céu. Quer dizer, blasfemou contra o caminho, não que blasfemou assim contra, era um poder religioso cristão, mas só que era o contrário à doutrina originária do passado, que era a doutrina do amor, da caridade e da partilha. Eles entraram por um caminho, mas um caminho de guerra, um caminho com a espada desembainhada, o cristianismo com a espada desembainhada, e combatia contra os outros que eram obedientes à santidade, à obediência ao amor dele. E aí quando o Apocalipse veio para combater essa besta e estabelecer as coisas até o final do mundo. Aí que fala a respeito aqui: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu poder sobre toda tribo, língua e nação. Certo? Aí derrubar, quer dizer, matar aqueles que pregavam o Apocalipse, né, contra eles. O Apocalipse pegando contra esse sistema, que é o mesmo que está escrito aqui em 11 da testemunha. Pode ler, vocês lerem bem que vocês vão ver isso aqui. 42 meses, vocês vão ver aqui, profetizando por 1260 dias, certo? E fala aqui também: quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá, os matará. Em 11 de Apocalipse. Por que está dizendo assim? É essa besta que subiu do mar, que ia combater contra os santos de Deus. Mas só que o seu testemunho já tinha sido colocado. Quer dizer, a sua palavra tinha se manifestado, já tinha se profetizado todas as coisas em relação até o fim do mundo. O Apocalipse tinha sido pregado, tinha visto, ele tinha vindo para derrubar o diabo de uma vez por terra, em relação a todas as coisas. E prendeu a besta e o falso profeta. Quer dizer, não existia mais coisa em relação à pregação. Certo? Ninguém teria mais confusão em relação ao caminho e conduz à salvação. Por quê? Porque o Apocalipse veio para esclarecer tudo. Certo? E aqui se manifestou essa besta que subiu da terra. O povo fala que vai vir um sinal, vai assinalar todo mundo no final do mundo aí, né? Que vai pôr um sinal na testa, um chip na cabeça do povo. Não sei que ideia é essa. Aí veio, assinalou o quê? Então, quando se plantou essa religião, então o batismo já era com um sinalzinho na testa lá, porque o sinal da religião é a cruz.
Aí já veio o sinal da testa já, batizando um pouco esse sinal. E na mão se fazia o sinal, na mão direita se faz o sinal. Se colocaria o sinal na mão. Quando se fala colocar o sinal na mão, é o sentido de fazer o sinal, entende? Eles benzem por esse sinal aí, eles fazem tudo por esse sinal. Você vê que lá os camaradas lá, não sei o que, papai, eles benzem o povo. Então eles colocaram na mão, isso se faz com a mão direita, certo? E o batismo é na testa. E quando fala comprar e não vender, porque a moeda deles também era assim. Quando falam 666, porque o dominador, transferindo lá o nome dele lá, ou fazendo a conversão, dava o nome dele, certo? Então isso tudo se manifestou no passado. E foi eles que trouxe essa compreensão de Jesus no futuro. Mas a palavra nos esclarece a respeito que isso não é verdade, certo? A verdade é outra. Então isso eu queria dizer a respeito de 17 de Apocalipse, né? Em relação a relação falando que a 17 de Apocalipse é a besta, uns falam que é o Papa, outros falam que é a religião católica. Não, a religião católica e as coisas veio contaminado com um sistema religioso realmente, né? Que é a que subiu da terra aqui, certo? E essa que eu queria dizer a respeito de 17 de Apocalipse. E não vai nessa daí não de Jesus no futuro aí, porque isso aí é conversa fiada. Às vezes vai cair nesse caminho aqui, ó, no caminho da perdição. Vai entrar para esse entendimento o contrário que essa besta trouxe, certo? Trouxe esse sistema religioso aí com essa compreensão contrária. Se vocês for ver, estão contaminados com esse sistema da besta que subiu do mar. Por que diz aqui? Faz que a terra e os que nela habitam adora a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, quer dizer, eles entraram pelo caminho da idolatria também. A chaga mortal que tinha sido curada, mas só que eles iam fazer adorar a primeira, quer dizer, o caminho da idolatria, entrar também no caminho da idolatria, certo? Então essa que é a realidade da chaga mortal que fora curada, mas só que eles iam começar a adorar de novo aquele sistema, mesmo com o sistema antigo. Vocês veem, estão contaminados totalmente com esse sistema religioso aí, do passado. Todo o sistema. Adoração ao sol, as imagens de escultura. Na época era muito mais as coisas de adoração aos deuses, mudaram o sábado para o domingo, né, da época, né? E também tem explicação na palavra de Deus a respeito dessa mudança. Eu não guardo esse negócio de sábado não. Para mim um dia é igual ao outro, certo? Porque sábado é uma coisa estabelecida no tempo da época de Deus lá, né? Do Velho Testamento, do povo de Deus, certo? Mas quando veio Jesus, aí derrubou esse sistema aí e fez um dia como o outro, certo? Nós caminhamos pelo caminho espiritual, não é um caminho pela terra, mas um caminho do céu, certo? Jesus está colocado sobre todas as coisas. E as coisas do céu que nós temos que buscar. Da terra nós deixamos para a terra, e do céu nós buscamos, porque é para lá que nós temos que ir, aonde Jesus habita, certo? Então isso eu queria dizer a respeito do 17 Apocalipse e da besta, o que traz a multidão da terra, que muitos estão caminhando por esse sistema também, desse pensamento aí. Então, se tiver mais outra coisa em relação a isso, eu falarei em outros vídeos, tá? Que Deus abençoe a todos.